Muito bem-vindo a todos. Hoje nós vamos para a última parte da nossa palestra sobre escolha de reprodutores para fazer uma boa girolando. Nós vamos focar basicamente em garupa, ubre e aprumos. Essa palestra é um dos temas abordados no curso de inseminação artificial da Fazenda Santa Luísa em parceria com a Alta Genética. A garupa, além de ser a parte de cima do aparelho locomotor, ela tem basicamente duas funções. A primeira função da garupa é de canal por onde passa o feto. A segunda parte dessa mesma função é a drenagem dos líquidos uterinos, que quanto mais drenados, melhores. Então, essa garupa, para passar o feto, ela precisa ser longa e larga. E para drenar o útero, a melhor forma da garupa seria uma garupa inclinada, de forma que os líquidos desçam tranquilamente. A segunda função da garupa é a sustentação do ubre. O ubre fica sustentado na garupa pelos ligamentos e a garupa funciona como se fossem dois ganchos de rede. Se os ganchos de rede estão inclinados de forma que o traseiro é muito mais baixo do que o gancho dianteiro, essa garupa inclina para baixo, o que facilita na reprodução, mas em compensação vai jogar o ubre posterior para frente. Essa característica é uma característica muito comum da raça Gir. Vocês podem ver que a vaca profana, que é uma das vacas mais famosas do Gir leiteiro e uma das vacas mais bonitas morfologicamente, tem uma garupa inclinada. Com essa garupa inclinada, o ubre posterior fica escondido. Na vaca modelo da ABC Gil, você já tem uma garupa mais nivelada, como ela deve ser, o osso traseiro, o isquio, um pouco mais baixo do que o ilho, que é o osso dianteiro da garupa, e aí você já vai ter um ubre bem mais formado. Quando a garupa é invertida, ou seja, o osso posterior da garupa é mais alto do que o osso anterior, o isquio, que seria o osso traseiro, mais alto do que o ilho, você tem uma projeção de ubre posterior muito melhor. Essa é uma característica muito comum na raça Jersey, por exemplo, nas raças europeias que vem trabalhando essa característica de ubre posterior. A garupa ideal é uma garupa onde o osso anterior é um pouquinho mais alto do que o osso posterior, então com uma leve inclinação. Nisso nós teríamos o benefício para a reprodução da drenagem do útero e para a conformação de ubre posterior, um ubre posterior mais equilibrado. Quando vocês veem a característica ângulo de garupa no catálogo de touros, procurem uma garupa próximo de zero ou tendendo para o lado esquerdo, que seria uma garupa um pouquinho mais alta, porque o girolando traz esse defeito da garupa mais baixa do gir. Mas você não pode compensar um defeito de uma garupa caída com outro defeito de uma garupa invertida. A característica largura de garupa, quanto mais à direita tiver a linha, melhor. Uma garupa mais larga. As características de ubre estão entre as características mais importantes quando você trabalha com vaca leiteira. Um ubre bem conformado, bem feito, vai aumentar a vida útil da vaca, vai evitar a mastite, vai facilitar a ordenha. Então esses índices pesam muito na seleção dos touros para centrais de inseminação. Uma coisa interessante em ver em ubre é que ele precisa ser muito bem sustentado para não sofrer machucados, não sofrer lesões. E vaca não costuma usar sutiã, tanto que é muito raro até achar uma foto de vaca com sutiã. A sustentação do ubre é feita pelos ligamentos do ubre, principalmente o ligamento medial e o ligamento anterior, que vão servir para aderir esse ubre à bacia, ou aderir esse ubre à garupa. O ligamento central divide o ubre ao meio no sentido posterior-anterior. Ele é ancorado no osso da pelvis. Vocês têm animais com ligamentos muito fracos e isso vai resultar até em posicionamento de tetos mal colocados, porque o ubre fica penduloso. Você tem
ligamentos medianos, nesse caso é uma vaca que está com um pouco de inflamação pós-parto, e você tem ligamentos muito bem marcados, que dividem o úbere ao meio. Esse é o ligamento ideal. Quando você não tem ligamento mediano bom, esse úbere com o peso do leite desce. Essa vaca tem uma grande tendência à mastite, por lesões de úbere e tetos no capim. O que nós queremos em matéria de ligamento central, um ligamento bem marcado, que divide o úbere ao meio, tanto no posterior quanto no anterior. O ligamento anterior vai fazer a ligação entre o úbere e a parede abdominal. É muito comum esse ligamento solto, que vai fazer com que o úbere se movimente muito quando o animal anda, predispondo esse animal à mastite. O que nós queremos de um úbere anterior é uma passagem homogênea para a barriga. Esse é um ligamento de úbere anterior muito bem feito. Esse animal também tem um ligamento posterior também muito bom. Devido ao posicionamento da garupa da vaca gir, essa raça apresenta um úbere posterior bem menor do que o úbere anterior. Na vaca gir, 60% do leite é produzido no úbere anterior e 40% do leite produzido no úbere posterior. É muito comum, quando nós vemos um úbere por trás, nesses animais gir, nós temos uma grande distância entre a parte de baixo da vulva do animal e a parte de cima do úbere, ou seja, seria a altura de úbere posterior. Já que esse úbere é jogado para frente, ele vai ser distante, e isso diminui a quantidade de células secretoras no úbere. É muito comum até em vacas gir de concurso leiteiro. São bons animais de produção de leite, mas tem essa característica que é inerente à raça gir. No gado europeu, nós já temos uma garupa já mais bem conformada, uma garupa mais nivelada ou até invertida, e com isso temos um úbere posterior maior do que o úbere anterior, onde 60% do leite é produzido no úbere posterior e 40% do leite produzido no úbere anterior. Com isso, a distância entre a parte de baixo da vulva e a parte de cima do úbere, a parte secretora de cima do úbere, é bem menor. Por isso que esse úbere tem mais células secretoras e tende a produzir mais leite. Nas vacas mais refinadas, essa distância é até bem pequena. Nas características de úbere, quanto maior a linha azul para o lado direito, melhor em todas as características. Os dois pontos mais importantes para fazer uma girolando, nesse caso, seria altura de úbere posterior e largura de úbere posterior, para corrigir esse defeito que vem da raça gir. Ligamento é muito importante, porque é ele que vai dar a longevidade da vaca. Quanto a tamanho de úbere, se nós tivermos um úbere muito pequeno, esse animal vai poder armazenar pouco leite. Se nós tivermos um úbere muito grande, nós vamos conseguir armazenar muito leite. Isso é uma tendência. Tanto que os animais anelorados ou nelores têm úberes pequenos, o bezerro mama várias vezes por dia, e essas vacas têm pouco problema de mastite. Os animais leiteiros, que são ordenhados 2 vezes por dia, têm um reservatório de úbere maior. Mas se ele for muito grande, ele tende a sofrer mais lesões ao caminhar, lesões no pasto, ou até um animal deitado, o outro pisar por cima. Nós vamos querer um úbere de profundidade mediana, onde você calcula isso cortando as tetas da vaca, eliminando as tetas da vaca e fazendo uma linha na altura do jarrete. Esse úbere deve ficar mais alto do que o jarrete, em torno de 9 centímetros. Ele não é muito raso e também não é muito profundo. Quando o animal envelhece, a tendência é esse úbere ir cedendo, e quando ele estiver já velho, na 4ª, 5ª lactação, ele está na altura do jarrete. Posicionamento de tetas é outro item importante, principalmente quando você trabalha com ordenha robotizada e quando você trabalha para prevenção de mastite. Se nós formos comparar um úbere de uma vaca com uma pia,
a teta é o fundo por onde escorre a água. Se essa teta estiver na parte mais baixa do úbrio, ou seja, se fosse uma pia, no fundo da pia, o leite ou a água vão drenar bem e não vai ficar com leite residual. Se essa teta estiver mais alta do que o fundo do úbrio, nós vamos ter um leite residual. O tamanho da teta é importante também. Se nós tivermos uma teta muito grande, nós vamos ter problema para adaptar a ordenhadeira. Se nós tivermos uma teta muito pequena, vai dar problema se a ordenha for manual. Ou às vezes a teta até muito fina, muito pequena, vai entrar ar na ordenhadeira, vai dificultar a ordenha. Então, em tetas, o que nós queremos seriam tetas de calibre mediano e de tamanho mediano. Na característica pernas e pés, em geral o girolando não apresenta problemas, porque o gir traz pernas muito boas e o gado europeu vem trabalhando pernas há algumas gerações. A perna reta, conhecida entre os criadores de Nelore como pata de frango, é uma perna que vai suportar um grande peso do animal, mas ao envelhecer esse animal tenderá a ter problemas de artrose. A perna curvada, ou a perna do cavalo manga larga marchador, por exemplo, ela vai proporcionar uma maior maciez no animal andar, mas com a idade esse animal tenderá a ter problemas de tendões, e aí vai virar o que em cavalo se chama de cavalo sapateiro, um animal que está pisando no jarrete, né? Então, a perna mais recomendada é a perna intermediária. Quanto a pés, o que mais interessa é a altura do talão da vaca, ou seja, na perna posterior, que altura que fica esse talão. Por quê? Porque animais que têm um talão muito baixo tendem a pisar mal e as unhas crescerem muito para frente. E esses animais mais estabulados depois vão ter problema de gabarro, vão ter problema de úlcera de sola, vários problemas de sola por causa desse talão mais baixo. Então, na parte de pés, no girolando, é importante procurar touros que deem talões altos. Com isso, nós encerramos essa parte de pernas e pés. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos com essa nossa trilogia sobre escolha de reprodutores para fazer uma boa girolando. Se vocês quiserem mais informações, entrem em contato diretamente comigo na Fazenda Santa Luísa, através do Facebook, ou venham fazer o curso de inseminação aqui, ou nos visitar, que será um grande prazer de recebê-los. Muito obrigado, até a próxima.